Bom dia, pessoal. Vamos começar nossa aulinha de física de hoje, certo? E, conforme a gente comentou na semana passada, nós temos que dar continuidade aqui à nossa correção de exercícios do movimento uniformemente variado, beleza? Então, peguem a listinha de exercícios de vocês. Na semana passada a gente parou na questão número 5, hoje a gente começa a partir da questão número 6. Vou abrir aqui a minha telinha do PowerPoint para a gente poder fazer essa correção juntos, ok? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aqui. Ó. Começando pela questão número 6. Questão número 6, questãozinha da UERJ. Ela diz o seguinte, ó. Durante um experimento, um pesquisador anotou as posições de dois móveis A, B e elaborou a tabela ao lado. Um movimento de A é uniforme e o de B é uniformemente variado. E aí ele pede para a gente calcular a aceleração e a distância. Então, vamos pegar a tabelinha aqui para a gente poder fazer os cálculos que o problema está pedindo. Ok? Então, vamos lá. Ó, primeiro momento, ele pede a aceleração do móvel B. Então, vamos calcular a aceleração aí do B. O problema ele estava dizendo que o móvel A, o objeto A, tem um movimento uniforme e o do B é uniformemente variado. Se do A, gente, é uniforme, isso significa que se ele tivesse pedido a aceleração de A é quanto? Zero, né? Porque no movimento uniforme a gente tem uma aceleração zero, justamente para ter o quê? Uma velocidade constante. Por isso que diz que esse movimento é uniforme. No caso do B, como é um movimento uniformemente variado, quer dizer que a velocidade ela sofre uma variação, mas é uma variação uniforme. A variação é uniforme. Então, a variação ela segue sempre o mesmo padrão. Então, por exemplo, se a cada segundo a minha velocidade aumenta 10 metros por segundo, isso significa que eu estou tendo uma variação uniforme. Eu comecei com a velocidade zero, depois foi para 10 metros por segundo, depois 20 metros por segundo, depois 30 metros por segundo e assim vai. Ok? Então, no caso aqui, o que a gente tem é justamente isso no meu movimento B, certo? E a gente vai calcular o quanto que essa velocidade está variando. Ou seja, a gente vai calcular a aceleração. Lembrando, formulazinha da aceleração, a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Ou seja, para eu calcular a aceleração de um móvel no movimento uniformemente variado, ou para calcular a aceleração média no movimento comum, sem nenhum padrão, eu simplesmente calculo variação de velocidade dividido por variação do tempo. Então, ó, vou pegar aqui velocidade final. Vou escolher aqui qualquer uma. Não tem problema isso não. Eu posso escolher aqui qual eu vou querer. Então, vou pegar, por exemplo, aqui, ó. Mas aqui ele tá me dando as posições, ele não está me dando as velocidades, né? Então, primeiro a gente tem que calcular essas velocidades. Ou a gente pode direto usar a fórmula de sorvetão para calcular essa aceleração, né? Acho que vai ser mais fácil, já que ele não deu a velocidade para a gente. Ó, fórmula do sorvetão. SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2, certo? Se eu pego aqui, ó, eu consigo encontrar
Primeiro, posição inicial, ó, S0. Não é a posição que eu estava no instante zero? Já está aqui, ó, é 15. O próprio enunciado já me dá o meu S0. O S0 é 15. Ok? Agora, eu posso pegar dois pontos distintos aqui, com tempos e posições distintas, e substituir na fórmula. Então, ó, eu sei que aqui, ó, essa linha aqui, ela me diz o quê? Ó? Ela me diz que tempo é igual a 1 e posição é igual a 0. E essa linha aqui, ó, me diz que tempo é igual a 2 e posição igual a menos 5. Eu vou fazer é trocar esses dados aqui para montar um sisteminha, beleza? Então, ó, peguei a minha equação marota. Primeira equação aqui, ó. No lugar do S eu vou colocar 0, no lugar do T eu vou colocar 1. 0. S0, o problema já me deu, é 15. T é 1. Beleza? Resolvendo aqui agora, o que eu tenho? Ó, vou trocar o 15 de lado para deixar só o V0 e o A do lado de cá. Minha equação vai ficar V0 vezes 1, V0, mais 1 ao quadrado é 1. A vezes 1, A sobre 2, certo? Igual. O 15 era positivo, eu troco de lado, fica negativo. Essa aqui, ó, é a minha primeira equação. V0 mais A sobre 2 é igual a menos 15. Beleza? Agora vamos para a segunda equação. Mesmo esquema, agora o meu S, ó, vai valer menos 5. Meu S0 continua sendo 15. Mas o meu tempo agora é 2. Certo? Resolvendo aqui, teremos V0 vezes 2, 2 V0, mais 2 ao quadrado, 4, dividido por 2, 2, 2 vezes A, 2A, igual, passo 15 para cá, fica menos 15, menos 5, menos 15, menos 20. Aqui é a minha outra equação. Dotado dessas duas equações, ó, primeira equação, segunda equação. Juntando essas duas equações aqui, eu posso fazer, para a gente resolver aqui agora, um sisteminha. Ok? Então, ó, montando aqui o nosso sistema, teremos V0 mais A sobre 2 igual a menos 15, 2V0 mais 2A igual a menos 20. Resolvendo aqui agora. Para resolver, ó, a gente pode, por exemplo, multiplicar a primeira equação aqui, ó, por menos 2, né? Que aí eu posso cortar o V0 com V0, já que eu quero descobrir a aceleração, só isso que eu preciso. Multiplico por menos 2. Ó, vou fazer um vezes menos 2 aqui.
Minha equação vai ficar menos 2 vezes V0, menos 2 V0, menos 2 vezes A sobre 2, menos A, menos 2 vezes menos 15, mais 30, certo? E aqui, 2V0 mais 2A igual a menos 20. Certo? Isso aqui vai ser uma adição. Então, vamos botar uma barrinha aqui para representar que a gente está fazendo uma continha aqui agora. Resolvendo aqui essa adição, teremos menos 2V0 mais 2V0. Eu posso cortar, certo? Ó, corto os dois aqui. Menos A mais 2A vai dar só A. Mais 30 menos 20 vai dar mais 10. A igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Está feito. Encontramos a nossa aceleração. Olha que beleza, que alegria, que felicidade. Está feita aqui a nossa primeira parte da questão. Ó. A é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Resposta certa, letra C. Letra C, 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, o problema também me pede uma outra coisa. Ó. Ele me pede a distância em metros no instante t igual a 6 segundos. Então, ó, vamos calcular agora a distância em metros no instante t igual a 6 segundos. Esse aqui, ó, é mais fácil ainda. Ele quer a distância entre os móveis A e B no instante t igual a 6 segundos. Distância, gente, não é a posição de um menos a posição de outro. Na prática, o que esse problema está me pedindo aqui é... a posição a posição de A menos a posição de B, ou vice-versa, né? É distância, então tanto faz. A gente pode até colocar B menos A, porque a gente sabe que o B vai estar na frente, né? Porque ele está acelerando. E aqui, ó, em 4 segundos eles estavam juntos, na mesma posição. Então vamos botar eles aqui, ó. O que ele quer é SB menos SA. O B, ele é um movimento uniformemente variado. O A é um movimento uniforme. Eu preciso de fazer o quê? Ó? Escrever a equação do B e escrever a equação do A. É exatamente isso aqui, ó, que o problema quer que a gente faça. Então, vamos fazer isso. Primeiro, vamos terminar de escrever a equação do B, né, porque agora está fácil. Para eu fazer aqui, ó, SB. Certo? Para fazer o SB aqui. Que é o que a gente está fazendo nessa. A gente começou a fazer aqui, ó, no item 1 da questão. Eu já calculei o valor do A, eu já sei o valor do S0, só falta o valor do V0. É só eu terminar de fazer, ó, esse sisteminha aqui, ó, certo?
Então, vamos calcular a velocidade, o V0, nesse sistema aqui. Eu não sei, gente, que o meu A é igual a 10. É só eu pegar esse A igual a 10 aqui, ó, e substituir em uma dessas equações. Então, ó, vou pegar a primeira equação aqui, ó. Certo? Ó, vou pegar a primeira equação. Tá aqui. Eu sei que o meu A é igual a 10. Então, vou substituir o A por 10. Como vai ficar a minha equação aqui, ó? V0 é igual a 10 dividido por 2, 5. O 5 eu troco de lado, ele vai ficar menos 5. Então, ó, V0 é igual a menos 15 menos 5 menos 20 metros por segundo. Certo? Eu sei o V0, sei o A, sei o S0, posso já calcular, ó, a minha equação SB. Olha quanto que vai dar o meu SB aqui, ó. SB vai ser S0, 15, V0, menos 20, e A, 10, dividido por 2, aqui vai ficar, aqui, ó, era 10t ao quadrado, dividido por 2, e eu posso colocar direto, se eu quiser, 5t ao quadrado. Esse, ó, é o meu SB. Ok? Agora vamos calcular o SA. O SA é mais fácil ainda. Ó. Posição inicial do A está aqui. Ó, é menos 5. Eu só preciso saber o quê? A velocidade do A, porque é a fórmula do sorvete, não é? Vamos calcular aqui a velocidade do A. Ó. VA, velocidade do A, é igual a delta S sobre delta T. Vai dar, vamos pegar aqui, ó. Vou pegar aqui posição final, posição inicial aqui, ó. 15 menos 5 sobre tempo, 4 menos 0. Certo? Isso vai dar 20 dividido por 4, VA é igual a 5 metros por segundo. Certo? Beleza? Encontrando agora o SA, fórmula do SA. Como ele é um movimento uniforme, é a fórmula do sorvete, né? VT, certo? Posição inicial do A é menos 5, velocidade é 5. Prontinho. Aqui, ó, tá o meu SB, aqui tá o meu SA. Beleza? Ok? Molezinha, molezinha, galera. Agora, ó, o problema não pediu SB menos SA. É o que a gente vai fazer para finalizar nossa continha. Tem que fazer SB menos SA. SB está aqui. SA está aqui. Ó. Prontinho. Ok? Além disso, o problema me diz para fazer o quê? Para fazer isso, ó, quando t vale 6 segundos. Então, no lugar do t, eu já posso colocar 6.
Só resolver aqui agora. Ó. Vai ficar 15 menos 20 vezes 6, 2 vezes 6, 12, 120. Mais 5 vezes 6 ao quadrado, né? 6 ao quadrado é 36. 36 vezes 5 vai dar 180. Ok? Menos 5 vai dar mais 5, né? Mais 5. Menos mais vai dar menos. 5 vezes 6, 30. Só isso. Resolvendo tudo aqui, eu tenho 15 menos 120 mais 180 mais 5 menos 30. Beleza? Total vai dar, ó, 20 menos 10 menos 130, 50 metros. 50 metros, resposta também, letra C. Prontinho. Ok, pessoal? Dúvidas? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, como é que tá. Fluiu bem, galera? É isso, ó. Então, basicamente isso. Fechamos aqui a sexta questão. Ó, ninguém colocou nada aqui. Se você está assistindo depois, gente, não se esqueça. Tá fazendo, tá vendo aí o vídeo, surgiu alguma dúvida, manda lá no fórum, que a gente vai tirando essas dúvidas juntos, ok? Vamos para a próxima questão. Questãozinha número 7. Questãozinha número 7, ela diz o seguinte, ó. Um predador partindo do repouso alcança sua velocidade máxima de 54 km por hora em 4 segundos e mantém essa velocidade durante 10 segundos. Se não alcançar sua presa nesses 14 segundos, o predador desiste da caçada. A presa, partindo do repouso, alcança sua velocidade máxima, que é 4/5 da velocidade máxima do predador, em 4 segundos e consegue mantê-la por mais tempo que o predador. Suponha que as acelerações são constantes e que o início do ataque e da fuga é simultâneo e que predador e presa partem do repouso. Para o predador obter sucesso em sua caçada, a distância inicial máxima entre ele e a presa é d. Então, ó, olha que legal. A gente tem aqui a seguinte situação. Eu tenho um predador que ele acelera mais rápido, certo? Ele acelera em 4 segundos, mais rápido do que a presa, e alcança uma velocidade maior do que a da presa também. Só que ele não consegue manter essa velocidade por muito tempo, ele mantém só por mais 10 segundos. Então, se ele não conseguir nada nesses 14 segundos, já era. Enquanto a presa alcança a velocidade máxima dela demorando mais tempo, só que ela pode manter indefinidamente. Ele quer saber qual é a distância inicial máxima. A gente pode fazer isso aqui, ó, se vocês quiserem, vai ficar até mais fácil da gente representar isso aqui na forma de um gráfico. Olha que legal que vai ficar isso aqui. Vou fazer um plano cartesiano, rapidinho aqui, só para a gente poder visualizar, beleza? Com o plano cartesiano vai ficar fácil da gente entender o que fazer nessa questão. Ó, tá aqui meu plano cartesiano, certo? E aí o problema me diz o seguinte, ó, o predador ele acelera e depois mantém. Certo? Ó, o predador ele acelera bem rápido e depois mantém.
Enquanto a presa, ele acelera mais devagar e numa velocidade mais baixa. Ok. Vou mudar de cor aqui a cor da presa. Ó. E ele também mantém. A lógica aqui é essa. Ó. O predador, ele acelera e depois mantém, e a presa também. Aqui, só preciso de mudar essa ordem aqui, porque é meio óbvio que o predador ele tem que começar mais atrás do que a presa, né? Faz muito sentido que ele comece na frente da presa. Ó, ele começa mais atrás que a presa. E aí o que acontece é isso aqui. Ó. Se bem que isso aqui é velocidades, eles partem ambos do zero. Peraí. Deixa eu fazer aqui direito, gente. Ó. Fazer direito aqui. Os dois partem do zero. Ele acelera e mantém ali. Certo? Na verdade, gente, o que a gente tem que fazer é o seguinte. O que a gente tem que fazer é analisar o quanto que o predador consegue correr nesses 14 segundos, ok? E o quanto que a presa consegue correr nesses 14 segundos. Porque a diferença ó, entre esses dois deslocamentos, se vocês pararem para pensar, a diferença entre esses dois deslocamentos vai dar para a gente o valor exato da distância mínima que eles têm que estar um do outro, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é simplesmente calcular os deslocamentos. Tudo bem? Então, ó, marcando aqui no plano cartesiano aqui as informações que a gente tem. Fazer um pontilhadinho aqui. Para mostrar o ponto que eu tenho aqui. Fazer um outro aqui. Um outro aqui. E um outro aqui. Só para a gente poder definir aqui, ó, que pontos são esses, porque a partir deles a gente vai fazer esses deslocamentos. Né? Até porque, gente, se a gente parar para pensar, ó, são dois trapézios que a gente tem. A gente só precisa calcular a área desses trapézios. Ok? Ó, e aqui. Beleza? Então, ó, vamos definir aqui esses valores. Aqui é 4 segundos, que é onde o predador alcança a velocidade máxima. Aqui são 5 segundos. E aqui são 14 segundos. Certo? Ó, 14 segundos. É onde acaba a corrida. Se o predador conseguir alcançar bem, senão a presa fugiu. Porque ele não vai mais do que isso. Agora aqui, ó, a gente tem que colocar as velocidades. Eu sei que a velocidade do predador é 54 km por hora e a da presa é 4/5 disso. Então a gente vai ter que calcular. Primeiro, ó, com relação à velocidade do predador, ele está me dando essa medida ó, em km por hora. Então a gente já tem uma primeira pegadinha aqui
que é transformar isso em metros por segundo, porque a gente está falando aqui, ó, de uma distância em segundos. Então, eu vou pegar isso aqui, vou dividir por 3,6, ok, 54 km por hora, dividido por 3,6, vai me dar um valor de 15 metros por segundo. Certo? E por outro lado, quando eu estiver falando da minha presa, não são 4/5 da velocidade máxima do predador? 4/5, ó, 4/5 de 15. E vai dar 12 metros por segundo. Então, agora, ó, eu já sei quanto que está aqui. Ó. Aqui vai ser 15. E aqui embaixo vai ser 12. Prontinho, está feito. Agora a gente tem como calcular cada uma das áreas. Ó, eu tenho todos os dados dos dois trapézios. Ó, altura, base menor, base maior, tudo bonitinho. Eu tenho todos os dados aqui dos dois trapézios. Posso calcular o deslocamento do primeiro trapézio e o deslocamento no segundo. Ok? Vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Ó, passar isso aqui para cá, para a gente fazer aqui, ó. Vou chamar o meu predador de A e a minha presa de B. Posso até usar cores diferentes aqui também. Ó. Já que o meu predador está com a azul, vou usar azul aqui também para ele. Ó. Deslocamento do predador. Ok? Deixa eu pintar isso aqui de azul. Para ficar igual ali. Certo? Gente, ó, o deslocamento, então, vai ser a área do trapézio azul. A área do trapézio é qual a fórmula, galera? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, certo? Essa é a fórmula. Resolvendo aqui agora, teremos base maior, ó, essa base aqui de baixo. A maior é sempre 14. Então, aqui vai ser 14. A base menor, ó, é essa de cima. Ele vai do 4 até o 14. Então, essa base menor aqui em cima, ó, ela vai valer quanto? Vai valer 10. Vou colocar aqui. Essa medida aqui de cima, ó, é 10. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho desse número, porque ele vai precisar de ser menor ali embaixo. Aqui, ó, a minha base menor é 10. E a altura é isso tudo aqui, ó, que é 15. Beleza? Então, eu tenho 14 mais 10 vezes 15 dividido por 2. Isso vai me dar o deslocamento do meu predador. 24 vezes 15 dividido por 2. 24 eu posso dividir por 2. 12 vezes 15. Certo? O meu deslocamento do predador vai ser 12 vezes 15, 180 metros. Foi isso que o meu predador se deslocou. Beleza? Agora vamos para o deslocamento da minha presa. Ó, o deslocamento da minha presa vai ser... Agora a presa é B. E vou usar laranja, que foi a cor que eu usei aqui, ó, para representar a presa.
certo? Ó, cor da presa. Resolvendo aqui agora, mesmo esquema, ó. Base maior também é 14. A base menor agora, ó, é do 5 até o 14, então ao invés de 10, ela passa a valer quanto? Ela passa a valer 9. E a altura, 12, certo? Resolvendo aqui, teremos 14 mais 9, 23, vezes 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 dá 6, 23 vezes 6. 23 vezes 6, meu deslocamento da presa vai ser igual a 138 metros. Ok? Agora está feito. Ó. Eu sei o deslocamento do predador, sei o deslocamento da presa. A distância máxima que eles têm que estar é 180 menos 138. Foi justamente aquilo que a gente falou lá no começo, né? Fazendo aqui agora, 180 menos 138 é igual a 42. Prontinho. Bonitos. Ó, 180 menos 138, 42. Resposta certa, novamente letra C. Estamos aqui, ó, numa sequência de letras Cs. Vou botar uma barrinha aqui para mostrar que a gente armou e fez uma continha marota nesse local. Tá feito. Ó. Beleza? Deixa eu ver aqui rapidinho as dúvidas de vocês, que nosso vídeo está ficando maior do que eu imaginei que ficaria. Vamos dar um gás aqui para a próxima questão, questãozinha número 8. Questão número 8, ela diz o seguinte. Ó. Em uma prova internacional de ciclismo, dois dos ciclistas, um francês e separado por uma distância de 15 metros à sua frente, um inglês, se movimentam com velocidades iguais e constantes, módulo 22 metros por segundo. Considere agora que o representante brasileiro na prova, ao ultrapassar o ciclista francês, possui uma velocidade constante de módulo 24 metros por segundo e inicia uma aceleração constante de módulo 0,4 metros por segundo ao quadrado, com o objetivo de ultrapassar o ciclista inglês e ganhar a prova. No instante em que ele ultrapassa o ciclista francês, faltam ainda 200 metros para a linha de chegada. Com base nesses dados e admitindo que o ciclista inglês, ao ser ultrapassado pelo brasileiro, mantenha constantes as características do seu movimento, assinale a alternativa correta para o tempo gasto pelo ciclista brasileiro para ultrapassar o ciclista inglês e ganhar a corrida. Então eu quero saber o seguinte, ó. Quanto tempo demora para o ciclista brasileiro ultrapassar o ciclista inglês e ganhar a corrida? Beleza? Então vamos anotar aqui os dados, ó. O francês e o inglês, eles estão separados a uma distância de 15 metros. A velocidade deles é igual a 22 metros por segundo. Então, ó, vamos botar aqui para eu saber, ó. A velocidade do inglês, que o negócio aqui é o meu inglês, né? Então, ó, velocidade do inglês é 22 metros por segundo e ela é uma velocidade constante. Estamos falando aqui, ó, de um movimento uniforme. O brasileiro
ultrapassou o ciclista francês, então ele está a uma distância agora de 15 metros do inglês, certo? Então, ó, eu ainda poderia dizer o seguinte, ó. A distância do brasileiro para o inglês, DI menos SI, posição do inglês, menos a posição do brasileiro, é 15 metros, porque é a distância entre eles, certo? A velocidade do brasileiro é 24 metros por segundo, mas essa agora, ó, é a velocidade inicial do brasileiro. Ó, velocidade inicial do brasileiro é 24 metros por segundo. E ele começa uma aceleração. Então, ó, a aceleração do brasileiro é 0,4 metros por segundo ao quadrado. Certo? Ó, olha os dados que o problema me deu. Ó. Ele me deu a distância entre o inglês e o brasileiro, que é 15 metros. Ele me deu a velocidade do inglês, que é 22 metros. Ele me deu a velocidade inicial do brasileiro, que é 24 metros por segundo, e a aceleração do brasileiro, que é 0,4 metros por segundo. E aí, faltam 200 metros para a linha de chegada. Ele quer saber o seguinte, ó. Qual o tempo gasto pelo ciclista brasileiro para ultrapassar o ciclista inglês? Ou seja, ele quer saber quanto tempo demora para que o brasileiro iguale aqui, ó, o inglês, o brasileiro alcance o inglês, certo? Só isso que a gente vai fazer. Então, ó, com esses dados aqui, ó, eu consigo fazer a equação do inglês, a equação do brasileiro, e aí é só eu igualar as duas, beleza? Então, vamos montar aqui as devidas equações, ó. Primeiro, vamos começar pelo inglês. O inglês ele está no movimento uniforme, certo? Então, fórmula do sorvete, S0 mais VT, ok? Vamos considerar, ó, que o brasileiro ele está na posição 0. Se o brasileiro está na posição 0, o inglês está o quê? 15 metros na frente dele. Então, eu vou botar que a posição inicial do inglês, ó, é 15. E a velocidade do inglês é 22. Está feita aqui a minha equação do inglês, certo? Agora, vamos para a equação do brasileiro. Ó, equação do brasileiro. O brasileiro está fazendo um movimento uniformemente variado. Então, sorvetão. S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2, certo? Como eu chamei a posição do inglês de 15, eu posso chamar a posição do brasileiro de 0. Então, eu tiro daqui. Velocidade inicial do brasileiro é 24. E a aceleração do brasileiro é 0,4. Posso já dividir por 2 se eu quiser, ó. Vai ficar 24t mais 0,2t ao quadrado. Beleza? Tá aqui, ó. Equação do inglês e equação do brasileiro. Eu não quero saber quando que eles se alcançam, então eu quero saber quando que uma posição é igual a outra. Só isso. É só eu fazer aqui agora, ó. SI igual a SB. E resolver. Ó, a minha equação I está aqui. É 15 mais 22t. Isso tem que ser igual a 24t mais 0,2t ao quadrado. Velho esquema, vamos resolver essa equação. Essa equação é uma equação de segundo grau, então para resolver, o que a gente tem que fazer é jogar tudo para um lado só, não é isso? Para poder igualar a zero e fazer a fórmula de Bhaskara. O 0,2, quando eu passo para cá, fica menos 0,2.
O 24t, quando eu passo para cá, fica menos 24t. O 22t está aqui. E o 15 está aqui. Tudo isso igual a zero. Resolvendo, temos menos 0,2t ao quadrado, menos 2t, mais 15 igual a zero. Certo? Para simplificar essa equação aqui, ó, antes da gente começar a fazer a fórmula de Bhaskara, a gente pode multiplicar ela por menos 5. Felipe, mas por que multiplicar ela por menos 5? Justamente por menos 5. Simplesmente para fazer com que o meu A aqui, ó, fique 1. Porque ó, menos 0,2 vezes menos 5 vai dar exatamente 1. Aí vai ficar mais fácil essa equação, eu posso resolvê-la até por soma e produto, se eu quiser. Certo? Então, ó, olha como é que vai ficar a minha equação aqui agora. Zero vírgula 2 vezes 5 dá 1. Menos com menos mais 2 vezes 5, 10. Mais com menos, 15 vezes 5, 75. Certo? Então, agora eu tenho uma equação de segundo grau boa para resolver aqui. Ó. T ao quadrado mais 10t igual a... Não. T ao quadrado mais 10t menos 75 igual a zero. Certo? Resolvendo aqui, teremos delta igual a b ao quadrado menos 4ac, que é igual a 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 75. Delta é igual a 100 mais 4 vezes 75, 300. E dá 400. Esse é o valor do meu delta. Delta é igual a 400. Resolvendo aqui agora a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara vai ser T igual a menos P mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Certo? Substituindo esses valores aqui, teremos menos 10 mais ou menos raiz quadrada de 400 sobre 2 vezes 1. O que equivale para mim aqui a menos 10 mais ou menos 20 menos 10 mais ou menos 20 sobre 2. Certo? Gente, não existe tempo negativo. Então, eu posso excluir o menos ali do meu mais ou menos. Meu t vai ser igual a menos 10 mais 20 dividido por 2, que dá 10 dividido por 2, que dá exatamente 5 segundos. Prontinho. Tempo é igual a 5 segundos. Resposta certa, letra E. 5 segundos. Beleza? Ok, ok, ok. Vamos lá. Continuando, questãozinha número 9. Questão número 9. Ó. Ela diz o seguinte:
Uma partícula em movimento retilíneo uniformemente variado descreve sua trajetória segundo o gráfico abaixo, no qual podemos ver a sua posição assumida x em função do tempo t medido a partir do instante zero. Então, essa aqui ó, é o gráfico da posição. Esse aqui é o gráfico da posição. Ok? O gráfico da posição está aqui do lado. Aí ele pede dos gráficos abaixo aquele que representa a velocidade escalar em função do tempo. Então, ó, ele deu um gráfico da posição e ele quer que a gente responda qual dos gráficos dados aqui é o gráfico da velocidade. Ó, ele deu o gráfico da posição e ele quer que a gente responda qual dos gráficos dados é o gráfico da velocidade. Então, ó, uma questãozinha de análise de gráfico, bem simplesinha, para a gente poder fazer juntos aqui. Ok? Vamos analisar juntos aqui, então, esses gráficos. Ó, o que esse problema está me indicando aqui, gente? Esse problema está me indicando que, analisando o gráfico da posição, pessoal, ó, analisando o gráfico da posição, a gente percebe que, primeiro, é um movimento uniformemente variado, ok? Por que eu sei que é um movimento uniformemente variado? Porque a posição está formando uma parábola. Então, primeira coisa, é o movimento uniformemente variado, obrigatoriamente a minha velocidade tem que ser uma linha reta, crescente ou decrescente. Então, ó, realmente todas aqui são crescentes ou decrescentes. Esse primeiro dado está todo certinho. Agora vamos analisar algumas características desse gráfico aqui. Eu sei, gente, que toda vez que a minha parábola está com a parábola com concavidade para cima, significa o quê, gente? Parábola com a concavidade significa para cima, significa que a aceleração é positiva. Então, ó, concavidade para cima significa aceleração positiva. Assim como concavidade para baixo significa aceleração negativa. Certo? No caso específico do meu problema, ó, concavidade está para cima. Então, eu sei que a minha aceleração é positiva. Se a aceleração é positiva, gente, a reta tem que ser o quê? Crescente. Eu já elimino ó, a letra D e a letra E. A letra D e a letra E não podem ser solução dessa questão. Por quê? Porque elas estão com a concavidade, que seria o equivalente ali a uma concavidade para baixo. Então, ó, esse aqui eu já sei que está errado, não pode ser. Esse aqui eu também já sei que está errado, não pode ser pelo mesmo motivo. Certo? Já eliminei duas opções. Sobraram três. Eu sei o seguinte, ó. Eu sei que o meu gráfico ele está com a concavidade para cima, então a reta é crescente. Eu percebo ó, que a minha velocidade ela vai diminuindo, 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 diminuindo. Na verdade, eu percebo que eu estou andando para trás, até que eu paro e começo a andar para frente. Isso significa que eu comecei com uma velocidade negativa e ela está diminuindo, porque a aceleração é positiva, até parar e começar a andar para frente. Eu sei exatamente, gente, o instante em que a minha velocidade é zero. Esse vértice aqui, ó, esse vértice da parábola é o meu T0. Isso quer dizer, gente, que
Isso quer dizer... É o meu T0, não, desculpa, é o meu V0. Botei errado aqui. Esse vértice da parábola aqui, ó, meu V0. Isso quer dizer, ó, que se eu olho meu vértice e ele está no 4, ó, meu vértice está exatamente no tempo igual a 4, não é? Quando t for igual a 4, o meu V é 0. É só olhar qual gráfico aqui, ó. Qual é o gráfico que tem que corta o eixo X, que corta o 0, exatamente no tempo 4? Ó. Esse aqui não, esse aqui não, esse aqui sim. Já encontrei. Ó. Resposta certa, letra C. Resposta certa, letra C. Beleza? Ok. Questãozinha número 10, para a gente finalizar. Ó, questãozinha número 10 diz o seguinte. Um carro viaja com velocidade de 90 km por hora, ou seja, 25 metros por segundo. Olha que beleza, ele já deu até a conversão para a gente não ter que fazer essa conta. Num trecho retilíneo de uma rodovia, quando subitamente o motorista vê um animal parado na pista. Entre o instante que o motorista avista o animal e aquele que ele começa a frear, o carro percorre 15 metros. Se o motorista frear o carro a taxa constante de 5 metros por segundo quadrado, mantendo sua trajetória retilínea, ele só evitará atingir o animal, que permanece imóvel durante todo o tempo, se o tiver percebido a uma distância de, no mínimo... Então, ó, vamos lá. Desde o instante em que ele avista o animal e o instante em que ele começa a frear, ele percorre 15 metros. Então, primeira coisa, eu sei que ele vai andar 15 metros. Além disso, ele vai andar também o deslocamento do carro desde o instante que ele pisa no freio até o instante que ele para, certo? Percebam o seguinte, ó, ele está me dando a velocidade, ó, é 15 aqui mais o deslocamento dele, beleza? O que eu quero, o que o problema está me pedindo é isso aqui, ó, é 15 mais o deslocamento. Mas vamos calcular esse deslocamento. O problema, ele me dá, gente, percebam que o problema ele me dá a velocidade inicial, que é 20 metros por segundo. Vamos lá. Ó. O problema me dá a velocidade inicial, que é 25 metros por segundo, certo? Ele me dá a desaceleração, né? A aceleração, que é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Felipe, mas não está menos, está só 5. Mas ele está dizendo ó, que é frear. Então, se eu freio, eu tenho uma aceleração negativa. E eu sei a velocidade final. A velocidade final tem que ser o quê, gente? A velocidade final tem que ser 0. Porque ele tem que parar. Ok? Hora nenhuma ele me dá o tempo, hora nenhuma ele me pede o tempo. A gente aprendeu isso, não é? Toda vez que o problema ele não me dá nem me pede o tempo, eu posso, ao invés de aplicar as equações horárias, aplicar a famosíssima equação de Torricelli, que é v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta S. Ok? Substituindo esses valores aqui, teremos V0, V0, 25, A menos 5. Resolvendo aqui agora, temos 0 mais 625
menos 10 ΔS. Passo menos 10 para lá, vou ficar com 10 ΔS é igual a 625. O 10 eu passo dividindo. ΔS é igual a 625 dividido por 10, que dá 62,5 metros. Já achei o meu ΔS, certo? Como eu me desloco 15 antes, meu resultado final vai ser o quê? 15 mais 62,5, que dá 77,5 metros. Resposta certa, letra D. Perfeito, bonitos. Galerinha, é isso. Deixa eu ver aqui o chat, tudo certo. Fechamos nossa aulinha por hoje, beleza? Qualquer dúvida, mandem para mim lá no fórum. Vejam a correção com calma. Pratiquem, façam bastante exercício aí. E na semana que vem a gente está de volta. Um beijão. Tchau, tchau.